Crônicas do Amanhecer. Por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota, 21 de abril de 2019. Paixão de Cristo de Nova Jerusalém reuniu 10.000 pessoas nesta sexta-feira. O espetáculo da Paixão de Cristo de Nova Jerusalém foi encenado nesta sexta-feira, dia 19, no distrito de Fazenda Nova, em Brejo da Madre de Deus, agreste de Pernambuco. A expectativa para esta Sexta Santa de receber um público de mais de 10.000 pessoas foi alcançada. A peça teve início às 18 horas. Neste ano, o intérprete de Jesus foi o ator Juliano Casarré. Para ele, a emoção de ser protagonista da maior história da humanidade é uma grande emoção. Eu estou muito emocionado e sentindo muita gratidão por estar aqui, por ter recebido o convite, por ter sido abraçado por todo o elenco, disse o ator em entrevista ao G1. Também fizeram parte do elenco Priscila Fantin, como Maria, Gabriel Braga Nunes, como Pilatos, Ricardo Tosi no papel de Herodes, e Bruno Lopes como o apóstolo João. Mais de 50 atores e atrizes pernambucanos, como Ricardo Mourão Caifás, Júlio Rocha Pedro, Nínive Caldas Madalena e José Barbosa Judas, também compõem o espetáculo. A encenação conta com a direção artística de Carlos Reis e Lúcio Lombardi. Priscila Fantin também conversou com o G1 e falou da responsabilidade de interpretar Maria, a mãe de Jesus. Eu tenho me sentido mais próxima agora dessa força, dessa confiança em Deus, dessa confiança na missão que nos foi dada aqui, falou. Encenando pela primeira vez em Nova Jerusalém, Gabriel Braga Nunes afirmou ao G1 que é uma honra participar de uma peça tão grandiosa que narra a maior história da humanidade. Para ele, fazer o papel de Pilatos é lançar novos olhares para uma velha história, mas que sempre se renova. A peça é encenada no interior de Pernambuco desde 1968. De Recife até o local da encenação são 175 quilômetros. Os portões do maior teatro ao ar livre do mundo abrem às 16 horas e o espetáculo tem início às 18 horas. A peça dura 3 horas e o público acompanha os atores de cenário em cenário, que no total são 9. A primeira cena é o Sermão da Montanha, segue pelo Templo de Jerusalém, a Santa Ceia, o Horto, a Bacanal de Herodes, o Fórum Romano de Pilatos, o Calvário, a Crucificação e a Ascensão de Cristo aos céus. O texto não menciona a ressurreição de Jesus que aconteceu no domingo e teve como primeira testemunha Maria Madalena e 40 dias após Jesus se despede dos apóstolos na última parte da encenação que é a ascensão de Jesus aos céus. No capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec esclarece que a reencarnação fazia parte dos dogmas judeus, sob o nome de ressurreição. Somente os saduceus, que pensavam que tudo acabava com a morte, não acreditavam nela. As ideias dos judeus sobre essa questão, como sobre muitas outras, não estavam claramente definidas. Porque só tinham noções vagas e incompletas sobre a alma e sua ligação com o corpo. Eles acreditavam que um homem podia reviver, sem terem uma ideia precisa da maneira por que isso se daria, e designavam pela palavra ressurreição o que o Espiritismo chama, mais justamente, de reencarnação. Com efeito, a ressurreição supõe o retorno à vida do próprio cadáver, o que a ciência demonstra ser materialmente impossível, sobretudo,
quando os elementos desse corpo já estão há muito dispersos e consumidos. A reencarnação é a volta da alma ou espírito à vida corpórea, mas num outro corpo, novamente constituído, e que nada tem a ver com o antigo. A palavra ressurreição podia, assim, aplicar-se a Lázaro, mas não a Elias, nem aos demais profetas. Se, portanto, segundo sua crença, João Batista era Elias, o corpo de João não podia ser o de Elias, pois que João tinha sido visto criança e seus pais eram conhecidos. João podia ser, pois, Elias reencarnado, mas não ressuscitado. A ressurreição de Jesus também vem comprovar o que o Mestre falou a Pilatos quando esse lhe perguntou se era um rei. Na resposta, Jesus se refere claramente à vida futura, que ele apresenta, em todas as circunstâncias, como o fim a que se destina a humanidade, e como devendo ser o objeto das principais preocupações do homem sobre a terra. Todas as suas máximas se referem a esse grande princípio. Sem a vida futura, com efeito, a maior parte dos seus preceitos de moral não teriam nenhuma razão de ser. É por isso que os que não creem na vida futura, pensando que ele apenas falava da vida presente, não os compreendem ou os acham pueris. Esse dogma pode ser considerado, portanto, como ponto central do ensinamento do Cristo. Eis porque está colocado entre os primeiros, no início desta obra, pois deve ser a meta de todos os homens. Só ele pode justificar os absurdos da vida terrestre e harmonizar-se com a justiça de Deus. Os judeus tinham ideias muito imprecisas sobre a vida futura. Acreditavam nos anjos, que consideravam como os seres privilegiados da criação, mas não sabiam que os homens, um dia, pudessem tornar-se anjos e participar da felicidade angélica. Segundo pensavam, a observação das leis de Deus era recompensada pelos bens terrenos, pela supremacia de sua nação no mundo, pelas vitórias que obteriam sobre os inimigos. As calamidades públicas e as derrotas eram os castigos da desobediência. Moisés o confirmou, ao dizer essas coisas, ainda mais fortemente, a um povo ignorante, de pastores, que precisava ser tocado antes de tudo pelos interesses deste mundo. Mais tarde, Jesus veio lhes revelar que existe outro mundo, onde a justiça de Deus se realiza. É esse mundo que ele promete aos que observam os mandamentos de Deus. É nele que os bons são recompensados. Esse mundo é o seu reino, no qual se encontra em toda a sua glória, e para o qual voltará ao deixar a terra. Jesus, entretanto, confirmando o seu ensino ao estado dos homens da época, evitou-lhes dar os esclarecimentos completos, que os deslumbraria em vez de iluminar, porque eles não o teriam compreendido. Ele se limitou a colocar, de certo modo, a vida futura como um princípio, uma lei da natureza, a qual ninguém pode escapar. Todo cristão, portanto, crê forçosamente na vida futura, mas a ideia que muitos fazem dela é vaga, incompleta, e por isso mesmo falsa em muitos pontos. Para grande número, é apenas uma crença, sem nenhuma certeza decisiva, e daí as dúvidas, e até mesmo a incredulidade. O Espiritismo veio completar, nesse ponto, como em muitos outros, o ensinamento do Cristo, quando os homens se mostraram maduros para compreender a verdade. Com o Espiritismo, a vida futura não é mais simples artigo de fé, ou simples hipótese. É uma realidade material, provada pelos fatos.
porque são as testemunhas oculares que a vêm descrever em todas as suas fases e peripécias, de tal maneira, que não somente a dúvida já não é mais possível, como a inteligência mais vulgar pode fazer uma ideia dos seus mais variados aspectos, da mesma forma que imaginaria um país do qual se lê uma descrição detalhada. Ora, esta descrição da vida futura é de tal maneira circunstanciada, são tão racionais as condições da existência feliz ou infeliz dos que nela se encontram, que acabamos por concordar que não podia ser de outra maneira, e que ela bem representa a verdadeira justiça de Deus. Esta foi a crônica do amanhecer de 21 de abril de 2019. Por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Que a paz esteja com todos.